Olá pessoal, hoje é dia 28 de fevereiro e hoje saiu a Instrução Normativa da Receita Federal 2134, normatizando as regras da declaração de imposto de renda de 2023. Até então nós tínhamos informações da Receita Federal via entrevista, então a partir de hoje nós temos a Instrução Normativa trazendo as regras. O objetivo da gente é trazer para vocês de uma forma facilitada, para vocês entenderem quem precisa declarar. Então, eu tenho que declarar ou pelo que eu ganho, ou pelo que eu ganho pela atividade rural, ou eu tenho que declarar pelo que eu possuo, né? Ou eu tenho que declarar por uma situação especial, ou eu tenho que declarar porque eu tive lucro numa venda, lucro numa operação na bolsa. Então, nós separamos os motivos assim para ficar descomplicado e mais fácil para você entender. Fique com a gente. Eu tenho que declarar em razão do que eu ganho. Então, nós temos um noticiário, o pessoal fica dizendo, quem ganha rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Pois é, então, se eu olhar no meu informe de rendimentos, eu vou botar uma imagenzinha para vocês, mostrando, nos rendimentos tributáveis, se for superior a R$ 28.559,70, você está obrigado a declarar, mesmo que passe um centavo desse valor. Se você recebe rendimentos isentos, você recebeu distribuição de lucro, ou você recebeu alguma indenização de seguro, qualquer outra espécie de rendimento isento superior a R$ 40 mil, você está obrigado a declarar. Se você recebeu rendimentos não tributáveis superior a R$ 40 mil, você está obrigado a declarar. Se você recebeu rendimentos tributados exclusivamente na fonte, por exemplo, como o 13º salário, rendimentos tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 40 mil, você está obrigado a declarar. Vou mostrar para vocês aqui um modelo de informe de rendimentos para que vocês não fiquem com dúvida demonstrando os quadros aqui, tá? Então, exercício 2023, ano calendário 2022, aí vai ter os dados da fonte pagadora e aí começam a vir os quadros aqui. Então, a gente vai ter ali, prestem atenção, 3 rendimentos tributáveis, tá? Então, aqui em rendimentos tributáveis, que é os R$ 28.559,70. Então, esse contribuinte aqui não está obrigado a declarar em razão dos rendimentos tributáveis. Aí, quando eu falo em rendimentos isentos não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, isentos e não tributáveis são aqui, tá? Nesses isentos e não tributáveis, vai ter bastante aqui para os sócios, Aqui entram os lucros, se a empresa é lucro presumido, lucros e dividendos. E se a empresa é optante do Simples Nacional, é aqui, a linha 6. Valores pagos ao titular, ao sócio de microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Então, aqui vocês têm que cuidar se estes valores aqui de lucros, de valores pagos para empresas do Simples Nacional, para os sócios do Simples Nacional, se esses valores aqui não atingem R$ 40 mil. E quando eu falo de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, é aqui, onde nós temos o 13º salário, podemos ter outras situações. Então, aqui também é os 40 mil. Tá? Existe uma grande confusão na questão dos rendimentos em relação às pessoas que já são aposentadas. Existe a isenção de imposto de renda para pessoas acima de 65 anos de idade. Só que essa isenção é na tributação. E essa isenção é até o valor de uma vez a tabela, que é R$ 28.559,70. Se eu sou aposentado e eu recebo mais do que isso, eu tenho rendimento, uma parte dos meus rendimentos vai ser tributado. E o que acontece é que pessoas acima de 65 anos de idade muitas vezes têm aposentadoria e pensão. E daí elas entendem, não, é isento agora porque eu já tenho 65 anos de idade e acabam não declarando, tá? E acabam caindo então na malha, tendo seu CPF suspenso. Por quê? O limite de isenção é uma vez a tabela, né? Então até R$ 28.559,70. Se eu ganho mais que isso, eu tenho rendimentos tributáveis. Então eu tenho que colocar eles lá nos tributáveis e muitas vezes eu vou pagar imposto porque eu tenho esses rendimentos tributáveis. Outra confusão também que o pessoal faz, o pessoal mais velho, é que assim, acima de 70 anos não precisa mais declarar. Acima de 70 anos não precisa mais votar, né? Não tem nada a ver 70 anos com não precisar declarar.
e até eu digo uma expressão assim meio exagerada, a gente tem que continuar declarando, inclusive quando morre, porque se não é feito o inventário, o de cujos, como se chama, a pessoa que faleceu, o conjunto de bens, que se chama o espólio, tem que continuar declarando. Então não existe uma idade que isenta a pessoa de declarar. Tá? Então as condições de obrigatoriedade tem que ficar atento a esses limites. E eu tenho que declarar em relação ao que eu possuo. Se eu tenho um patrimônio superior a 300 mil reais, só que aqui a instrução normativa não dá 300 mil reais o valor de aquisição, 300 mil reais valor de mercado, né? Mas cada um de vocês sabe se você tem um patrimônio superior a 300 mil reais. Até porque hoje em dia esse valor está bastante defasado, porque nós estamos com uma grande valorização nos imóveis, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 2 terrenos, uma casa, um terreno, eu já estou de cara atingindo esse valor, né? Então, prestem atenção com relação a isso, que cada vez mais o cerco está se fechando, que existe essa obrigatoriedade em razão do seu patrimônio. Eu tenho que declarar também se eu tive lucro na venda de um bem e eu fiz recolhimento de ganho de capital. O que é ganho de capital? Ganho de capital é o seguinte, muita gente não gosta disso e na realidade é uma coisa que eu realmente também não gosto, acho muito injusto. Eu comprei um imóvel por 20 mil reais e agora ele vale 100 mil reais, tá? E eu vou vender ele por 100 mil reais. Eu vou ter um lucro de 80 mil reais. Sobre esses 80 mil reais, eu tenho que recolher 15% de imposto, tá? Aí vocês vão me dizer, mas ninguém recolhe isso, nunca vi o pessoal recolher. Só que prestem atenção, que agora, nessa declaração, é a primeira vez que a Receita vai trazer à tona os dados da declaração de operação imobiliária. A Receita Federal tem a informação dessa escritura quando você vende um imóvel a 100 mil reais, tá? Então, acredito que nos próximos anos nós vamos começar a ver a multa em relação a esse ganho de capital que não foi recolhido, que é uma coisa que até então não tem acontecido muito. Com relação à venda de bens, além de eu ter que declarar se eu tive ganho de capital e recolhi imposto, né, em qualquer um dos meses do ano que se passou, eu também tenho que declarar se eu optei pela isenção na compra de um outro imóvel. Essa isenção é assim: eu estou vendendo um imóvel para comprar um outro. Então, o valor que eu estou, esse produto da venda, eu vou utilizar, se eu utilizar todo ele na compra de um outro imóvel, eu vou ter uma isenção. Só que essa compra de outro imóvel tem que ocorrer no período de 180 dias dessa minha venda. Então, tem um limite legal. Se eu optei por esse benefício dessa isenção para a compra de outro imóvel no período de 180 dias, eu também sou obrigado a declarar, mesmo que eu não tive recolhimento de ganho de capital. Operação na Bolsa de Valores. Aqui a gente tem uma grande mudança. Até o ano passado, quem fazia qualquer operação, independente de valor, era obrigado a declarar. E a Receita Federal, então, alterou essa regra para esse ano, como a gente colocou, vou botar embaixo aqui para vocês as novidades da declaração desse ano. Então, essa é uma delas. Então, só vai ter que declarar quem operou na Bolsa, quem teve uma situação de venda, de alienação, acima de 40 mil reais, ou teve ganhos líquidos sujeitos à incidência de imposto. Então, se eu comprei ações acima de 40 mil reais, eu não sou obrigada a declarar, somente se eu vendi, tá? Eu vendi ações para 25 mil reais e tive ganho de capital. Não é uma venda de 40 mil, mas eu tive ganho de capital, eu tive que fazer recolhimento, então eu sou obrigada a declarar. Situação diferenciada para a atividade rural, tá? A atividade rural é aqueles que vão preencher o anexo da atividade rural. Então, eu sou obrigado a declarar se eu tive uma receita bruta superior a R$ 142.798,50 no ano calendário de 2022 e se eu pretendo compensar algum prejuízo da declaração que passou, tá? Então, aí eu fico obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Outra condição que obriga a gente a declarar é a questão que eu não era residente no Brasil, estava no exterior, e eu passo a ser residente no ano calendário de 2022.
tá? Então, nessa situação, eu sou obrigado a declarar, independentemente da posse que eu tenho de bens, independentemente da minha renda. É uma condição que me torna obrigado a declarar. Gente, são essas condições que existem, tá? Em razão da nossa renda, em razão da nossa posse, em razão da venda de imóveis que teve ganho de capital social ou isenção, em razão da operação na bolsa, agora com valor, em razão da atividade rural ou em razão de exterior. Antigamente tinha uma situação que quando se era sócio de empresa era obrigado a declarar. Essa condição não existe mais faz anos. Nessa questão de dono de empresa vem a situação do MEI também. Então às vezes tem muita pergunta, o MEI é interessante declarar? É interessante declarar sim, para poder ter uma comprovação da sua renda, né? A declaração sempre é um demonstrativo confiável, aberto, que a instituição financeira pode olhar para confirmar os seus rendimentos. E lembrando, né, se você bobear nessas condições aqui e deixar de declarar, você vai ter o CPF suspenso e vai ter que pagar uma multa de R$ 165,74 ou mais se você tiver imposto a recolher. Então não convém deixar de declarar. Até o próximo vídeo, gente. Tchauzinho!